Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez com o podcast da Academia de Pediatria e hoje nós vamos conversar sobre doença do refluxo gastroesofágico. Oi, pessoal. Eu me chamo Tassiana Mendonça. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto que, apesar de ser muito discutido, deve ser pouco tratado. É isso mesmo? Pelo que a gente viu, né, na revisão que a gente fez, apesar de ter muito conteúdo sobre o assunto, não é uma doença prevalente na faixa etária pediátrica, nem de perto a doença mais prevalente, diferente do que a gente já gravou, como bronquiolite e pneumonia, Sim. por exemplo. Essa é uma doença que ela termina sendo, na maioria das situações, um diagnóstico mais secundário, um diagnóstico de exclusão, um diagnóstico que precisa vir após a nossa visão ficar desembaçada, de acordo com a clínica do paciente, né? Então, assim, uma das coisas que a gente vai querer discutir aqui hoje é aquele material que saiu da Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, para guiar o nosso podcast, a gente pegou o material que a Sociedade Brasileira de Pediatria publicou em dezembro de 2024 sobre o tratamento da doença do refluxo e vamos conversar um pouco sobre isso aí, né? Tassi, o que é doença do refluxo? Pois é, eu acho que o pessoal deve estar achando que a gente é doida, né? De dizer, não, doença do refluxo não é prevalente. É porque é o seguinte, pessoal, é muito confundido. Refluxo gastroesofágico, que é o refluxo normal, fisiológico, que acontece principalmente nos lactentes, com a doença do refluxo, né? Então, o refluxo em si é algo normal que todo mundo tem. E aí, a depender da faixa etária, vai ter mais ou menos. Então, no caso dos lactentes, é o famoso gofo ou gofada. Então, é aquele conteúdo gástrico que ele, quando volta até a boca, isso a gente chama de regurgitação. Então, o refluxo é esse conteúdo voltar pelo trato gastrointestinal. Quando a gente consegue ver, visualizar, exterioriza esse conteúdo gástrico, a gente chama de regurgitação. Então, regurgitação é muito comum no bebê e o refluxo também, porque relembrando rapidamente a fisiopatologia, a gente sabe que o esfíncter esofágico, ele é muito imaturo, ele ainda não se coordena tão bem. Então, ele funciona para proteger via aérea, então, quando ele estiver no ápice da sua maturidade, ele vai estar coordenado bem direitinho, engoliu, passou o alimento, fecha o esfíncter e tá tudo certo. Mas no primeiro momento de vida não é bem assim. E a criança fica deitada, né? E a criança fica come deitada, né? Come deitada. Isso. Daqui lá para 3 meses vai começar muito mais movimento corporal, mexendo as perninhas, tentando fazer o movimento de se virar, aumenta a pressão abdominal e termina favorecendo, já que está deitada, que esse conteúdo que está no estômago reflua um pouco. Exato. Soma com a imaturidade, então vai ter lá um pico. Inclusive é interessante porque quando vocês forem estudar o artigo, ele começa dizendo que o pequenininho tem refluxo, o de 3, 4 meses tem mais regurgitação do que o pequenininho, do que o recém-nascido. Sim. E ao longo do primeiro ano de vida, isso vai indo embora, né? Então, a criança de 1 ano, ela não tem mais, mas ela já tem a ajuda da gravidade, ela já come sentada. Exato. Ela não vai deitar imediatamente após comer, já é um bebê que fica mais tempo de pé, fazendo atividades em pé. Então, isso tudo ajuda demais. E aí, só para deixar claro, então, doença do refluxo é uma coisa, é algo patológico, que a gente vai voltar a esmiuçar isso para vocês. Refluxo fisiológico é outra coisa, que é a questão de retornar o conteúdo que está lá no estômago, volta pelo trato gastrointestinal e aí ultrapassa o esfíncter esofágico. E a regurgitação é quando a gente percebe, visualiza esse conteúdo que veio até a boca, né? Tassi, eu acho que um quarto conceito que entra aí, eu pego muito na minha prática clínica, dúvida dos cuidadores em relação a vômito, sabe? Porque vamos pensar num bebê que toma ali seus 120, 150 ml de leite, seja a fórmula infantil ou seja no aleitamento materno, que às vezes sai até muito mais do que isso, né? Quando o bebê mama. Então, muitas vezes, quando esse conteúdo reflui, se houver uma soma de fatores, vamos lá, a criança estava rolando na hora. Sim. E o esfíncter esofagiano inferior abriu. E aí a comida volta, a criança deitada. Muitas vezes vem um volume muito considerável. E às vezes a família refere isso como vômito. Exatamente. E aí, como é que a gente precisa marcadamente diferenciar vômito
de regurgitação. Perfeito, Amandinha. E esse podcast, pessoal, é muito importante que vocês ouçam para vocês tranquilizarem os cuidadores. Porque a gente pega assim, a queixa é o seguinte, ele vomita muito. Peraí, ele vomita muito, como é que é isso? É o tempo todo, sai pela boca, pelo nariz. Hoje, vindo para cá, uma mãe me mandou uma mensagem super preocupada. Olha, tu sabe que ele gofa muito, né? E agora ele gofou pela boca e pelo nariz. Preciso me preocupar ou isso é normal? Então, uma mãe de primeira viagem, normal, não tem problema. Sair pela boca, pelo nariz, não tem problema. O volume também não tem problema. Então, por que você acha que ele está vomitando? Porque foi muito Tassi. Também não tem nada a ver, né, Amandinha? Para a gente dizer que é vômito, eu preciso ter associado o uso da musculatura abdominal. Então, é aquela coisa que você faz. Lembre você vomitando. Quando a gente vai vomitar, antes de vomitar, a gente fica extremamente nauseado e aí bota toda a força na parede abdominal, na musculatura, para poder expelir de forma voluntária, né, junto com a musculatura involuntária também, esse conteúdo gástrico. Então, o vômito, eu tenho esse uso de musculatura. Tem um esforço. Tem um esforço, perfeito, a palavra é essa. Se a gente tivesse com a câmera vendo o estômago, só para diferenciar do ponto de vista lá interno, é como se no refluxo o estômago tá no refluxo, né, na regurgitação, o estômago tá parado e a portinha abre. E aí, como essa portinha abre, esse conteúdo volta. No vômito, esse estômago contrai. Exato. E aí, o conteúdo vai sair por essa portinha. Então, são mecanismos diferentes, tanto da musculatura voluntária, que é essa que Tassi falou, a barriga que contrai, a gente que faz esse esforço, quanto o funcionamento, genericamente falando, lá dentro. Então, eu estou querendo colocar para fora. Há um intuito fisiológico de colocar para fora no vômito. Existe algum corpo estranho, algo que não está causando um certo conforto para esse estômago, diferente da regurgitação, que estava tudo em paz e porque o esfíncter abriu, o conteúdo vai voltar. Exatamente. Essa diferença é bem importante porque, como no lactente é muito frequente e termina sendo a faixa etária com mais desafios de tratamento, também por conta de inúmeras medicações que não podem ser usadas para essas crianças, Sim. ou que, quando usadas, têm efeitos adversos a curto, médio e longo prazo. A gente precisa falar muito sobre essa faixa etária e essa diferenciação nessas crianças. Isso. Então, assim, a gente já falou bastante que é difícil no lactente, mas crianças maiores, a gente vai ter refluxo em crianças maiores, é diferente. Na hora que eu pego um adolescente, por exemplo, existe algo a mais que eu devo avaliar na criança maior ou no adolescente para pensar em refluxo? Sim. Então, a doença do refluxo... Desculpa, para pensar em doença do refluxo. Isso, perfeito. O refluxo vai estar sempre presente, né? Independente da faixa etária. Nós, adultos, então, somos campeões, né? As gestantes, então, nem se fala. Tu tivesse muito refluxo quando estava gestante de Beca? No final. No final, né? É absurdo. E ainda por cima, eu teimosa comia pizza. Aí era de me acabar, né? Eu comia pizza, me acabava até hoje. Mas, eu pensei que ia dizer que parei de comer pizza por conta Não, disso. eu continuo. Continuo e me acabo de refluxo. Pois é, mas não é doença do refluxo. Isso. A doença é quando tem os critérios de Roma, né, Amandinha? Como é isso aí? Diz aí. Então, a gente tem os critérios que classificam o refluxo que é fisiológico no lactente. Certo. Então, é importante a gente saber essa classificação do fisiológico para a gente saber, porque quando não for fisiológico vai ser doença. Isso. Então, no Roma 4, ele coloca que a criança deve ter mais de 2 a 3 esterilizações por dia, por pelo menos 3 semanas. E deve ter a ausência de outros sintomas. Que outros sintomas? Não pode ter apneia no contexto desse refluxo, dessa regurgitação. Não pode ter perda de peso. Não pode ter atraso de ganho ponderostatural. Não pode ter dor. Não pode ter irritabilidade. Não pode ter uma postura que a criança assuma posturas dormindo, por exemplo, antiálgicas. Então, Sim. se tiver alguma coisa dessas, a gente Ou sai... se alimentando, né? Isso. Também. A gente sai do refluxo fisiológico e a gente entra na doença do refluxo gastroesofágico. E aí, a doença do refluxo gastroesofágico, por ser uma doença, vai requerer tratamento.
Isso. Os fatores na criança maior e nos adolescentes são fatores um pouco diferentes dos fatores que a gente vê na criança pequena, nos bebês. Exato. Nas crianças maiores, você falou muito bem sobre os sinais e sintomas que acompanham o refluxo patológico no lactente. Quando a gente fala de criança maior e adolescente, a gente pode ter halitose associada, tosse crônica. A criança maior já consegue referir melhor, então ela pode referir uma dor retroesternal. Ela pode ter também episódios de engasgos também associado. Então, são outros dados na história que levam a gente a pensar que pode ter um refluxo patológico. Então, só por coincidência, há 15 dias, há exatos 15 dias, eu atendi uma adolescente no consultório, 12 anos, né? Uma adolescente jovem. E aí a queixa era de tosse há mais ou menos 3 a 4 semanas. E aí a família estava bem preocupada, porque nesse tempo, 3 a 4 semanas de tosse, uma tosse que tossia o dia todo, mas tossia principalmente à noite. Foi à emergência 2 vezes, nas 2 vezes foi auscultado, ausculta limpa, referiram para a mãe, raio-x normal, não tinha desconforto, a saturação também normal, mas pensaram que podia ser infeccioso, pensaram em sinusite. E de fato, né, diante da epidemiologia, pensou-se em sinusite, embora ele não tinha história de secreção nasal, a tosse não era produtiva, era uma tosse mais seca. Mas, enfim, foi prescrito um tratamento pensando em rinocinusite. Não teve melhora. 10 dias de tratamento, não teve melhora. Continuou tossindo. A mãe voltou à emergência, a queixa permanecia da tosse, uma tosse mais seca, e aí pensou-se numa bactéria típica, no micoplasma. E aí foi prescrito a azitromicina por 5 dias. Sem melhora. E aí, quando ele chega para mim no consultório, e foi importante esses tratamentos anteriores, né? Porque aí a gente já afastou uma causa infecciosa. Embora ele não tinha realmente tantos subsídios para a gente pensar em infecção. Não tinha febre, não tinha sintomas gripais, virais, nada. Não tinha rinite alérgica associado, nunca tinha cansado. Criança, né? Pois é criança / adolescente, né? Sempre a gente vai ter que pensar em alguma coisa infecciosa, né? E aí sempre tem que pensar em algo infeccioso. E teve algo que me ajudou, que apareceu na semana anterior à consulta comigo, que foi o fato dele ter tido despertar noturno com a sensação de falta de ar. Então, a mãe disse que ele fazia uma zoadinha antes, ela passou a dormir no quarto dele, e ela disse que ele fazia uma zoadinha antes, e aí depois de fazer essa zoadinha, ele despertava, tossindo e puxando ar. Então, pensei para ele em doença do refluxo. Ele tinha tido um aumento do peso. Eu ia perguntar isso agora, tá? Tinha. Tava esperando se tinha obesidade nesse adolescente. Ele antes não tinha, mas aí ganhou peso, assim, muito peso num curto espaço de tempo. Então, ele estava caminhando para o sobrepeso. Tá? E aí, mais um fator de risco, né, Amandinha? A gente vai ter que fazer, então, depois até me lembrei agora um podcast sobre obesidade, né? Precisamos. Tem documento da SPP sobre isso, inclusive. Isso, mesmo que não tivesse. Porque, assim, a prevalência tem sido muito crescente, né? Sim. Cada vez mais a gente vê crianças pequenas e adolescentes também. E é uma mudança que precisa acontecer nessa criança, nesse adolescente, né? Para que esse refluxo que ele apresentou, que você iniciou o tratamento, isso, tenha uma melhora. Porque senão a medicação vai ser enxugar gelo. Exatamente. Diz, né? Não vai adiantar. Vai fazer a mesma coisa. Exato. Então, assim, veja que ele tinha sintomas além de sintomas esofágicos. Então, pode acontecer? Pode, né? Manifestações que a gente chama de manifestações extraesofágicas, certo? Outra população que é mais particular, Tarsi, é a população dos prematuros, né? Voltando um pouco para os lactentes, porque a gente falou das crianças e dos bebês, as crianças maiores, que você trouxe esse exemplo, que eu acho que para aqui ilustrou muito bem, mas a questão dos prematuros. Na fisiopatologia, a gente sabe que existe uma imaturidade do esfíncter esofagiano inferior nos bebês e existem para todos, inclusive para os prematuros. Sim. Isso não está relacionado necessariamente à idade gestacional de nascimento. Os em termo também vão apresentar essa imaturidade. Mas os prematuros, eles vão ter algo a mais, né?
Porque o prematuro, às vezes, ele é um pouquinho mais esfomeado. Às vezes, Sim. ele ficou de sonda. De sonda há muito né? tempo. Às vezes, ele vai ter alguma disfagia por outra causa. Sim. Às vezes, vai ter uma disfagia por causa sensorial. Às vezes, é uma criança que o ganho de peso mais arrastado pode ser só porque ele foi pequeno, né? Então, é um diagnóstico diferencial mais difícil. Às Sim. vezes, é uma criança que come mais. Sim. Que a gente precisa fazer um volume maior de comida para atingir a cota calórica. Isso, é E o vai encher mais essa overfeeding. barriga. É. E no que enche mais essa barriga, a chance de refluir é muito maior. Sim. Né? Então, assim, é um paciente um pouco mais difícil para a gente abordar. Você está descrevendo uma outra paciente que eu tive no consultório, uma prematurinha de 30 semanas, aleitamento materno exclusivo, mas era exatamente isso. Você via que ela era esfomeada. E eles vão para o peito para se acalmar, a mãe muito leite, então era overfeeding. Ela vivia de barriga muito cheia, muito. Então, no caso desse, fica deitada, né? E não fica anda ainda, deitada, né? não anda ainda, né? Pois é, termina sendo uma população que entra com um manejo especial, né? Porque Sim. o prematuro ainda tem um adendo que é a limitação do que a gente pode usar de recurso terapêutico. Sim. E, numa criança dessa, vai dizer o quê pra mãe? Pois é. Que mama aleitamento materno exclusivo, o alimento padrão ouro, Sim, para essa exatamente. criança. O que é que a gente vai fazer? Então, acho que a gente caminha um pouco para a investigação, né? Os Isso. pacientes que chegam dentro do nosso contexto ambulatorial ou do nosso contexto de internamento hospitalar com alguma queixa que pode ser sugestiva de doença do refluxo gastroesofágico. Isso. Não mais o refluxo fisiológico, porque esse refluxo fisiológico a gente não vai tratar. Exatamente. Mas ele, apesar de não ser tratado, no fluxograma, a SBP coloca como primeira hipótese. Se chega Sim. um bebê, um lactente, com sintomas que parecem sintomas de refluxo, a gente vai primeiro fazer o manejo dietético daquela criança, diminuindo a hiperalimentação, melhorando a postura dessa criança, né? No caso dos que usam fórmula, fazendo o uso de uma fórmula espessada. Sim. E aí, quando a gente coloca critérios mecânicos, a gente controlou os critérios mecânicos, a gente melhorou a postura, a gente parou de encher demais essa barriga, e nos que tomam fórmula, a gente espessou esse conteúdo que vai ficar lá. Sim. Fizemos tudo isso e a criança não apresenta melhora, é muito improvável que a gente esteja agora diante de um refluxo fisiológico. Sim. E aí, a gente vai ter que partir para outras investigações. Isso falando numa criança que está bem, né? Porque se já Sim. chegasse com apneia, Claro. história de apneia, com sintomas respiratórios, se já chegasse com outros sintomas, a gente precisaria investigar outras coisas, outras doenças. Exato. E, inclusive, tem um quadrinho nesse documento da SBP que ele traz isso, os sinais de alerta. Então, a gente primeiro vai diferenciar. É um refluxo, independente da faixa etária, tá? É um refluxo. É um refluxo fisiológico ou é uma doença do refluxo? Quando eu vou pensar na doença do refluxo? Quando eu tenho aqueles critérios Roma 4 para lactentes e para as crianças maiores, quando eu tenho sinais que podem sugerir que não é algo transitório, algo eventual, é algo que já está cronificando. Até porque nas crianças maiores e adolescentes é mais comum o refluxo cronificar do que nos lactentes. E cronificar no sentido de trazer danos para o esôfago, certo? Cronificar não só no sentido de tempo, durar muito tempo. Não só de durar muito tempo. Pode até ser tempo. curto, mas num procedimento, por exemplo, de endoscopia, eu já vou entrar aqui na investigação complementar, a gente acharia algum esofagite, Isso. algo que mostra que o conteúdo refluído está causando lesão da mucosa. Isso. Nesse paciente, Tassi, que você comentou aqui, que vai servir como modelo para nós. Sim, o de 12 anos. Isso. Ele veio de um ambiente de investigação. Provavelmente foi submetido a um raio-x. Sim, simples, que no foi mínimo. normal de tórax. Não deve ter tido mais nenhum outro tipo de exame, porque no ambiente de urgência não cabia. Faz. Isso. Né? Numa situação que essa criança chega para você, a gente pode usar ele como protótipo, mas a gente vai seguir para o que tem o guideline. Sim. O que é que a gente vai fazer de investigação de uma pessoa, de uma criança, que a gente suspeita de doença do refluxo? Porque para uns, o guideline sugere que a gente vai fazer um teste terapêutico. Sim. E a palavra teste terapêutico, pessoal, não se angustiem com a palavra teste terapêutico, nem de usar elas em suas consultas, tá?
A família não vai achar que você está testando a criança, não. Você vai explicar o que é teste terapêutico. Teste terapêutico não é... O teste já foi feito para a medicação ser disponibilizada para uso público. O que a gente vai fazer é avaliar se a criança responde àquela medicação. Isso é um teste terapêutico. Amandinha, é o famoso, se não fizer bem, mal não faz. Que aí... Para a gente poder bater o martelo de que mal não faz, não são todas as medicações usadas no tratamento da doença do refluxo. Porque algumas fazem. Algumas fazem mal. Se brincar, faz mais mal do que bem. Mais mal do que bem, exato. Então, vamos lá. Investigação. A gente vai precisar fazer no lactente, exame complementar vai entrar no segundo momento. Sim. Na hora que a gente tem uma criança que tem refluxo, que a gente afasta o refluxo fisiológico. Não tem critério de refluxo fisiológico. Certo. Tem sintomas associados. Certo. Eu preciso, de acordo com os sintomas que a criança apresenta, pensar em investigar outras doenças. Sim. Se a criança reflui e faz cianose, eu preciso investigar se tem algum comprometimento respiratório, Sim. se esse conteúdo está indo para o pulmão e a criança está fazendo cianose, ou até mesmo se essa cianose pode ser uma crise convulsiva. Sim. No contexto do refluxo. Então, eu vou lançar mão de um eletroencefalograma, talvez. Eu vou lançar mão de uma pesquisa de fístula ou de broncoaspiração para essa criança. Aí vai precisar, talvez, de um exame complementar. Exato. Se essa criança tem um ganho de peso arrastado, o que é que a gente vai fazer? Será que não é uma infecção? Então, investigação com sumário de urina e urocultura, pode pedir um hemograma para ver se vem algo infeccioso, buscar distúrbio hidroeletrolítrico. Então, quantos pacientes a gente já internou e já viu internado lá na enfermaria do IMI, por exemplo, uma hiperplasia adrenal congênita, forma perdedora de sal. E foi conduzida por 1 mês e meio, 2 meses, como um refluxo. Não, ele tem refluxo, doutora. E porque ele gofa muito. Tudo que come, ele gofa. Mas o doutor disse que é porque ele é um gofador, é um bebê que gofa. Aí a gente precisa voltar no tempo, né? Um bebê que gofa, que é um gofador feliz, ele ganha peso muito bem. Por isso que existe aquela máxima, bebê que gofa é bebê que engorda. Então, se ele gofa e engorda e não é irritado, tudo lindo, maravilhoso, vida que segue. Mas se eu tenho aquele bebê que não ganha peso e só faz gofar, tem coisa errada aí. Uma coisa não tá certa, né? É. E aí a gente vem, além desses outros... Esse bebê provavelmente vomitava, né? Sim. A família que refere, no contexto de um distúrbio hidroeletrolítico, Sim. ele até pode começar gofando. Sim. Mas aí uma coisa vai puxar a outra, vai levar distúrbio hidroeletrolítico pela doença de base. Exato. E o distúrbio hidroeletrolítico vai causar náuseas, que vai causar esses vômitos. Isso. A gente tem também as crianças com causas anatômicas, Sim. né? Que a gente precisa investigar esse trato gastrointestinal, desde o esôfago até situações mais distais, a nível intestinal, que vão causar também vômitos. A gente tem uma patologia que é ali, saindo da faixa etária neonatal, que é a estenose hipertrófica de piloro. Sim. Que às vezes também pode ser confundida, porque era aquela criança que gofava, fisiologicamente, mas que persiste com aquilo, aí vai começar a perder peso, aí vai começar a ter os sintomas de alerta, né, que são trazidos para a gente ficar atento. Exato. E um detalhe que você trouxe bem importante, a questão da idade, né? Então, gofa, depois dos 6 meses começa a melhorar para ficar bem depois de 1 ano. Então, se não segue essa sequência, aí um bebê que começou a gofar com 6 meses. Muito estranho, Muito né? estranho, Então, exato. também fala contra a história do refluxo fisiológico, entra como sinal de alerta. Também não é tão comum na primeira, ou até quase a segunda semana de vida, que é quando vai ter volume maior, principalmente nos amamentados, né? Sim. E aí um diagnóstico diferencial muito importante que a gente não pode deixar de falar para os bebês pequenos, principalmente, é a alergia à proteína do leite de vaca. Né? Esse aí é novo. É um diagnóstico muito difícil. Passou um tempo, eu acredito, que está passando, graças a Deus, que não está mais na moda, né? Que tudo não é alergia à proteína do leite de vaca. Né? Então, a gente está passando por uma fase em que o entendimento da doença está mais na mão do médico. E aí, o manejo disso também vai ficar mais fácil para o profissional de saúde fazer em relação a essas crianças. Mas, nos guidelines, até os que norteiam o documento da SBP, a gente precisa, no caso dos lactentes novinhos, afastar a alergia à proteína do leite de vaca quando a gente tem um refluxo numa criança que não está indo bem em alguma situação. Por exemplo, o ganho ponderostatural. Só que,
quando esse refluxo é considerado um sintoma isolado da doença, da alergia à proteína do leite de vaca, ainda existe a sugestão de outra terapêutica, né, de uma terapêutica de supressão ácida, para a gente ver se essa criança vai melhorar ou não. É bem confuso essa parte do guideline aí, né? Pois é. Aí, já que você puxou essa questão da supressão ácida, é interessante a gente lembrar que nos lactentes, porque criança maior e adolescente acaba que é mais fácil de diagnóstico e de manejo. Eu acho que o nó fica nos lactentes. Até porque no lactente a gente tem mais receio de prescrever coisas. Exatamente, também, né? até por isso, né? E também porque o nó começa de que boa parte dos refluxos no lactente são não ácidos ou fracamente ácidos. Então, isso vem sendo muito discutido nos últimos anos. Como é que a gente baseia a terapêutica de uma doença que, teoricamente, a terapêutica é baseada na supressão ácida, se boa parte dos pacientes tem um refluxo que não é ácido? Como é que eu vou fazer um remédio? Como é isso? Inclusive, Sabe? é bem curioso, porque recentemente houve o surgimento de medicações com apresentação possível na pediatria, né, que vão fazer um efeito citoprotetor no trato gastrointestinal, que vai ter um uso também, vai ter a partir de agora um uso na doença do refluxo, né? Eu sinto saudade da ranitidina, não vou mentir. Sim, desde Eu fui numa época em que 2019, né? existia. A gente prescrevia, Desde 2019 não existe mais. Então, perdemos esse bloqueador H2. Aí, olha, essa frase que eu vou falar tá lá no documento da SBP. E ele fala o seguinte, ó. Sabe-se hoje, pela pH-metria e impedanciometria, que no lactente, os refluxos não ácidos e fracamente ácidos são responsáveis pela maioria, 56%, dos episódios de refluxo, e que esses são causadores de choro e irritabilidade. Então, eu quero que vocês lembrem fortemente disso na hora de descer a mão e prescrever um bloqueador, um inibidor de bomba de prótons, que é o que a gente mais prescreve, né? Uhum. O omeprazol da vida. É importante a gente lembrar muito disso antes de prescrever. Porque, veja, tá chorando, isso é a forma dele manifestar a azia. Isso é a queimação que o bebê sente. Mas calma, 56% deles têm refluxo não ácido ou fracamente ácido. Então, será que vale a pena prescrever? Aí, nesse caso, a gente ia ter o efeito adverso ganhando do efeito benéfico. Exatamente, Principalmente no inibidor de bomba de próton, né? Que Pois aí, é. assim, eu e Tarciana somos pediatras gerais. Não somos especialistas. Sim. E esses são pacientes que a gente traz aqui como exemplo, que a gente maneja na nossa prática clínica, porque nós estamos autorizadas, tanto pela SBP, quanto pelos guidelines de fora, que o manejo seja feito pelo pediatra geral Sim. nesse começo, para que depois, se a gente tem um diagnóstico fechado, ou uma forte suspeita, ou não vai bem pelo caminho que a gente imaginava, é que a gente vai referenciar para o especialista. Isso. A gente não pode achar que só o especialista vai tratar isso de forma Sim. nenhuma, principalmente porque o Brasil é muito grande. Sim. E não vai dar para encaminhar todo mundo, e o guideline prevê isso, né? A Sim. SBP prevê isso quando não é possível encaminhar. Exato. Mas também a gente não pode achar que é muito inocente prescrever um inibidor de bomba de próton, porque no adulto se usa muito. Sim. Eu acho que no ciclo de amizades da gente, se a gente for perguntar, a gente encontra um percentual grande de pessoas que tomam omeprazol de manhã só por via das dúvidas. Né? Então, a gente não pode fazer isso na faixa etária pediátrica de forma nenhuma, né? A gente já começa eliminando o que hoje é um ponto de estudo incrível, que é a microbiota. Sim. Então, na hora que a gente usa a medicação que vai mexer na microbiota, numa era que a gente já sabe que microbiota é a ciência do futuro, Sim. a gente está fazendo alguma coisa errada com essa criança. E veja que coisa interessante, né? Como medicina é interessante e ao mesmo tempo é difícil. Porque eu trouxe um exemplo para vocês de um paciente de 12 anos que o diagnóstico acabou sendo doença do refluxo. E a queixa era tosse. E agora eu vou falar para vocês, que aí a Amandinha
falou, eu lembrei, um outro paciente que a mãe, quando ela falou, todo mundo adulto toma inibidor de bomba, por via das dúvidas, toma. E aí uma mãe também do consultório disse, Tassi, fulaninho tá com uma tosse, faz uns 4, 5 dias que ele tá com uma tosse, acorda tossindo de noite. Isso é refluxo, Tassi, tenho certeza que isso é refluxo. Posso fazer omeprazol para ele? E aí, minha vontade era dizer assim, ó, caçar do seu CRM, viu? Porque tem muita coisa aí, antes da gente pensar em fulaninho deve ter uns 7, 8 anos. Então, antes de pensar, eu digo, calma, eu vou levar na emergência. Eu não vou esperar a consulta semana que vem, não, vou levar na emergência. E aí, voltou da emergência, e aí, ganhasse teu inibidor de bomba? Ganhasse teu omeprazol? Era refluxo? Aí ela, não, o pediatra disse que acha que era uma crise de rinite. Aí eu... Olha aí, ó, tá vendo? Então, a criança tinha uma história de rinite alérgica, possivelmente algo desencadeou uma crise de rinite, por isso ele estava tossindo, alguma coisa no quarto, de repente, uma troca de lençóis, mudou aí o tecido, enfim. Ou não, né? trocou há muito tempo. Ou não trocou há muito tempo, que é mais possível. Então, na criança, é pouquíssimo provável que essa tosse noturna, muito diferente do adulto, seja por uma doença do refluxo. Mas também pode ser. Diante dessas coisas todas que nós falamos, aí vai ser muito improvável que a gente vá lançar a mão de um procedimento mais invasivo na faixa etária pediátrica para um diagnóstico antes de referenciar esse paciente para o especialista. Sim. Eu acredito que você, talvez, no seu ambiente de consultório, e você não sai por aí pedindo endoscopias, pH-metrias e impedanciometrias, né? Não. Olha, que nem para esse de 12 anos eu pedi. Sim. Por quê? Porque não tem indicação. O que é que o consenso diz? O consenso diz que pacientes que têm sintomas típicos, sem sinais de alerta, então podemos manejar, começar o tratamento empírico nas crianças maiores e adolescentes. Lactente é outra coisa que a gente vai discutir daqui a pouco, né? Mas esse de 12 anos, eu comecei o tratamento e sem fazer impedir a endoscopia. Até porque, vamos lá, como é que a gente dá diagnóstico de refluxo, né? Então, a gente já falou da epidemiologia, a gente já falou das manifestações clínicas, diferente de acordo com a faixa etária. Diagnóstico, como é que a gente dá? Endoscopia, a gente já falou que a gente não pede, né? De rotina, não. Amandinha, aí é uma ultrassom. Tu não pede, não? Uma ultrassomzinha? E aí? Não, tá assim. A gente vai fazer um teste terapêutico. Quando a gente tem um paciente com sintomas clássicos e a gente não tem sinais de alarme, como você mesmo falou. Mas tu já visse o pessoal pedindo ultrassom para dar diagnóstico de doença do refluxo? Aí fica lá com o transdutor esperando ver se o esfíncter abre em algum momento. Quando a gente já sabe que existem momentos do dia em que o esfíncter esofagiano vai abrir. Total. Nas pessoas que não têm doença do refluxo. Pois é. Então é um exame que não vai servir para nada. Pode até encontrar um cálculo de vesícula. Isso. Aí eu já vi assim, não, porque abriu tantas vezes, percebeu tantos episódios de refluxo, numa quantidade de tempo, eu digo, não tá sabendo dessa definição, não. Pois assim, não dá para ficar fugindo muito do que está escrito no que é para ser feito com crianças. Né? Exatamente. Eu realmente não posso opinar sobre o diagnóstico em adultos, porque eu escolhi a faixa pediatria, pediátrica. Né? Porque é o que eu realmente manejo bem. Sim. Mas a gente não precisa lançar mão de nenhum exame complementar nesse momento inicial, porque o que está proposto é que a gente faça, de fato, mudanças de estilo de vida e a terapia por 4 a 8 semanas. A terapia por 4 a 8 semanas, ela precisa ser mantida por esse tempo, porque apesar da gente conhecer que o efeito do inibidor de bomba de prótons é um efeito quase que imediato e um bloqueio total, a gente precisa de tempo para melhorar essas células que foram lesionadas e a criança deixar de ter os sintomas. Sim. E muitas vezes, a gente falou muito aqui sobre essa fisiopatologia muito direta entre o esfíncter esofagiano inferior e a comida voltar. Mas existem fenótipos diferentes na fisiopatologia da doença e que a gente precisa fazer com que todas as alterações melhorem com o tratamento para que a gente possa suspender. Então, aí, quando fala 4 a 8 semanas, a gente vai reavaliar essa criança e vai suspender gradualmente esse tratamento. Sim. Se a gente suspende gradualmente o tratamento e essa criança ficou bem, significa que a gente resolveu aquele ponto ali, a gente não vai precisar referenciar para o especialista. Isso. Mas se a gente suspende e a criança volta a ter os sintomas, é possível que, de fato, precise investigar algo a mais.
Sim. Em relação à doença do refluxo, uma esofagite eosinofílica, a criança às vezes já tem uma erosão maior, pode ter um H. pylori, pode ter alguma outra doença que não está investigada naquele momento e que sim vai precisar do especialista junto para poder diagnosticar isso e fazer o segmento clínico. Exato. Então, para quem trabalha com pediatria, nesse aspecto, a doença do refluxo é uma beleza. Não tem exame para pedir, companheiro. Veja, todos os exames, cintilografia esofágica, impedanciometria, pH-metria, manometria, tudo isso vai ser da ossada do especialista. Quem vai decidir até a simples endoscopia digestiva alta, quem vai decidir solicitar é o especialista. Se você trabalha com pediatria, pediatra geral, faz esse atendimento, você vai dar o diagnóstico baseado na clínica e se for tratar com medicamento, você vai tratar fazendo teste terapêutico. Não é isso, Amandinha? Isso. E uma coisa que é importante a gente falar sobre a questão da terapia é que a gente vai ter, pelo documento da SBP, duas situações de uso de antiácidos diferentes, né? Sim. Ele classifica em duas tabelas, e é importante a gente saber isso, porque uma parte das medicações classificadas na tabela dos lactentes não são medicações tão usadas na prática clínica. Sim. Termina que o inibidor de bomba de próton entra na frente e é usado muito de larga escala, digamos assim. Antes a gente tinha a opção do bloqueador H2, que era a ranitidina. A ranitidina saiu do mercado, né? Entrou FDA tirou. uma nova aí. Entrou a famotidina. Mas que ainda não está tão disponível. Isso, né? E que para lactentes menores de 3 meses não deve ser prescrito, porque é uma droga que tem metabolismo renal, e aí o clearance renal, ele é diferente nessa faixa etária. Então, não tem amplos estudos, largos estudos nessa faixa etária, por isso, só deve ser prescrito acima dos 3 meses. Que era a faixa etária que a gente usava muito a ranitidina. A ranitidina, antes dos muito. 3 meses a gente usava bastante. Então, assim, a gente fica. Quando a gente vai ver, existe, vamos lá, leite de magnésia, Sim. hidróxido de alumínio. Antiácidos. São antiácidos. Né? São antiácidos que, além de serem antiácidos, vão ter também algum efeito ali citoprotetor. Sim. A gente tem outros citoprotetores, como o sucrafato. Isso. Então, são medicações que na população pediátrica, para o manejo do pediatra geral, para manejo do médico de saúde da família, Sim. para manejo do generalista, são medicações muito menos utilizadas. Exato. Inclusive, o sucralfato, que entra como um citoprotetor, né? Antiácidos e citoprotetores. Nesse documento da SBP, ele traz, assim, é bem interessante que ele traz o que é o sucralfato, como age, etc, papapá. E aí, a última frase, ele diz assim, ó, ainda são necessários mais estudos e experiência em pediatria. Então, não é porque complica, né, pra gente usar. O que é que eu acho que pode confundir um pouco até quem não é habituado a atender muito essas crianças. É uma medicação que não é absorvida. Uhum. Quando eu vou explicar para as famílias o que é uma medicação que não é absorvida, eu digo que é como se fosse uma pomada que está sendo passada por dentro. Sim. Então, essa medicação, por não ser absorvida, fica na cabeça das pessoas. Não é absorvida, não vai ter nenhum evento adverso. Tá tranquilo. Mas a gente não sabe. Tudo que a gente coloca para dentro, a gente não sabe que efeito pode ter. Hoje em dia, a gente sabe que pomadas, como que possuem substâncias, que são, por exemplo, os disruptores endócrinos, que podem levar a uma puberdade precoce. Sim. E era só uma pomadinha de assadura. Eu tive uma colega de residência que ela publicou um artigo que até foi para o Congresso Brasileiro, de uma criança que fez uma síndrome de Cushing por uso de hidrocortisona como pomada de assadura. Pois é. Então, mãe assim, achava que era às vezes a gente usa uma coisa e só porque não vai ser absorvido, a gente tem a ideia de que, mal nenhum vai fazer. Então, quando o documento traz isso, de que precisa de mais estudos, é porque toda medicação que a gente vai publicar e que a gente vai bater o martelo e dizer, paracetamol trata febre. Não tem martelo mais batido do que isso. Isso. Para a gente bater o martelo de uma coisa dessa, a gente precisa de estudos a longo prazo. Fazer estudos a longo prazo na população pediátrica é difícil. Exato. Porque hoje a criança é uma, amanhã ela já é outra. Isso. Ela já está em outra fase de desenvolvimento, ela já está com outro peso, ela já está com outra anatomia. Então, não é assim simples. E eu vou sair prescrevendo porque a coisa não é absorvida. A gente precisa ficar muito atento a isso. Sim. E como no lactente, o refluxo fisiológico, ele tem uma prevalência muito alta e o não ácido,
Sim. O refluxo não ácido tem uma prevalência mais alta dos que são patológicos. Exato. A gente tem que ter muito cuidado na hora de escolher a medicação. Pois é, e aí a pH-metria até veio para sanar essa. Não usamos na prática clínica, mas é usada para estudo. E aí o que é que ela veio mostrar para a gente? Que muitas vezes esse lactente, ele chora e se irrita, não é porque volta um conteúdo ácido, e sim pelo volume de conteúdo que volta. É aquele volume que irrita. Então é aquele bebê, por exemplo, que mama e deita. E aí volta aquele conteúdo, o bebê não consegue dormir deitado. Então, se estica para um lado, se estica para o outro, faz aquelas posições anômalas que você estava mencionando. É aquele sono irritado, né? Que ele não relaxa. Então, muitas vezes não é porque é ácido aquele conteúdo, mas é só porque é um volume muito grande e está voltando alguma coisa. É verdade. Né? Por isso que, como primeira medida, ok, é uma doença do refluxo que esse paciente tem. E ele é um lactente. Então, a primeira coisa que você vai fazer são medidas conservadoras, não farmacológicas, certo? No bebê que é amamentado, é claro que a gente sempre vai falar da livre demanda, mas no bebê que é amamentado, de repente orienta a mãe, olha, em vez, porque acaba ficando um ciclo vicioso, né? Ele chora, pede peito, se acalma, aí come mais, aí gofa, aí se irrita. Então, eu costumo dizer assim, ó, quando ele estiver muito irritado, não for mais ou menos a hora que você sabe que ele está com fome, tenta distrair de outra forma, mostra o passarinho, mostra a natureza. Nem tudo é fome, nem tudo se resolve com peito. Né? Uma frase que eu aprendi com minha irmã foi que livre demanda não significa livre oferta. A gente precisa saber quem é o demandante, né? E se aquela demanda daquele momento, de fato, é de comida. É de comida. Não estou falando que não existe a nutrição afetiva. Claro, existe, claro, né? claro. Mas, na vigência de um sintoma, isso, aí eu preciso, sim, recalcular a rota. Exatamente. Ah, meu bebê tá ótimo, mama 100 vezes no dia e tá tranquilo. Esse, você não precisa recalcular a rota. Claro. Mas no que mama 100 vezes e tá chorando porque tá cheio demais, a gente precisa mudar alguma coisa. Isso, a gente precisa. Né? Então, a gente precisa abordar atento. o que existe. Isso. Mudança postural pode ajudar. Após a mamada, colocar o bebê para arrotar por um tempo um pouquinho maior. Vai ajudar. Lembrando, a gente tá falando de quem tem sintoma. Isso, exato. Então, isso vai ajudar em algum momento. Evitar a hiperalimentação e vai avaliar essa criança. Se essa criança melhora, estamos resolvidos. Sim. Se essa criança não melhora, o que é que a gente vai fazer? Pois é, vamos lá. Só um detalhe, ainda nesse manejo, antes da gente entrar em tratamento prescrito, né, medicamento farmacológico, os bebês que não são amamentados, que recebem fórmula infantil, você já até mencionou, mas eu acho interessante reafirmar o uso da fórmula com espessante. Porque se a gente está dizendo que esse retorno de conteúdo de grandes volumes deixa o bebê irritado e provoca choro, na hora que você coloca um espessante que deixa ali a comida pesadinha no estômago, fora do Brasil até existe espessante de leite materno, né? Aqui não existe, a gente não vai entrar nessa questão. Mas fórmula infantil com espessante existe. E aí é uma opção terapêutica, entra também como uma opção terapêutica, certo? Eu tive um paciente recente no consultório que não era amamentado, era fórmula, e aí a mãe já tinha tido experiência do sobrinho com a PLV, e aí disse, eu acho que é a PLV, tá? Se eu acho que é a PLV, ela inclusive médica, eu disse, vamos fazer o teste terapêutico, compre a fórmula extensamente hidrolisada e vamos ver, muito irritado, muito choroso, tinha tido uma assadura, né, só para complicar a nossa vida. Fez 15 dias da fórmula extensamente hidrolisada, ela me mandou um áudio, tá? Se ele está muito pior. Ele está muito pior. Ele gofa o tempo todo e chora o tempo todo. Eu digo, e a assadura? Não, a assadura melhorou, mas ele está muito pior. Eu disse, veja, vamos fazer o seguinte, muda para uma fórmula com espessante, para a gente ver. Eu estou achando que ele não tem, e ele ganhando peso assim, absurdamente, 40 gramas dia. Vamos mudar, eu acho que esse menino não tem a PLV, não. Vamos mudar. E aí mudamos para a fórmula com espessante e pronto, voltou um príncipe. E por que foi que ele vomitou mais com a fórmula extensamente hidrolisada?
Pois é. E aí, Amandinha, explique. Então, é uma coisa importante, porque às vezes o médico generalista que não tem a prática vai ficar muito confuso numa situação dessa. Como é que eu tô dando uma fórmula de alergia e essa criança não tá melhor, tá até pior? Mas uma coisa que a gente precisa lembrar é que a fórmula de alergia é uma fórmula mais osmótica. Isso. Então, a criança, às vezes, fica realmente colocando para fora. É quase como se fosse um vômito nessa situação. Porque é tão osmótico ali dentro do estômago que Sim. ele coloca para fora, porque não tolera aquela osmolaridade daquela fórmula. Sim. Fora do Brasil, existe fórmula de alergia com espessante. Que aí acaba com a vida desse médico que escolheu ela, né? Porque ele vai dizer, melhorou, mas aí foi o espessante. É. Será que era alergia à proteína do leite de vaca de fato? Pois é, porque pra mim ficou chuchu beleza. Ficou mais fácil. E aí ficou mais fácil. Aí a assadura não voltou, então a assadura foi só coincidência. E o menino tá um santo, dormindo. Tava só esfomeado Melhorou. demais. E a comida não cabia que Pronto, ele e a queria. comida não cabia, exato. Ainda gofa muito. Só cabia salada e ele feijoada, feijoada. Exatamente. Ainda gofa. Quando eu digo assim, tá um santo, melhorou 1000%. Não, também não é isso, não. Porque o que vai fazer ele melhorar 1000% é a idade. crescer, né? É ele crescer, né? Esse estômago crescer e esse esfíncter esofágico amadurecer. Mas melhorou consideravelmente. Sim, imagino que Né? sim. Geralmente a resposta das famílias é muito boa. Isso, exato. Então, a fórmula com espessante é uma É uma opção. possibilidade terapêutica. Antes da gente entrar aí, tá. Ok, Tassi. Fizemos a fórmula com espessante, melhorou, maravilha. Fizemos a fórmula com espessante, não melhorou, né? Ou é aquela criança que você suspeita que seja um refluxo ácido mesmo, né? E aí, o que é que a gente vai fazer? O que é que tu faz, Amandinha? Eita. Ranitidina não tem mais, sai, que é bloqueador H2. Famotidina, não tem muitos estudos em pediatria, só maior 3 meses, sai também. Procinético. Procinético, Tassi, eles não são medicações que têm justificativa, né, na Isso. literatura para que a gente faça. Já se usou muito antigamente. E eu Domperidona, tá, pessoal? É isso aí. E eu vejo que o Metoclopramida. especialista usa em contextos bem pontuais, fugindo à regra, em situações em que a criança já está mais medicada e ainda tem sintomas ou precisa de alguma outro ajuste. Certo. Mas aí é uma situação muito esporádica. Muito é muito particular, fora da né? rotina, é muito particular. Sim. É aquilo que vai ser a medicação escolhida pelo médico que vê 200 por dia daquele caso. Sim. Mas numa situação de um paciente para o médico generalista, para o pediatra geral, a gente precisa, na hora que a gente tem isso e é um lactente, a PLV entra como diagnóstico diferencial. Alergia à proteína do leite de vaca. A gente vai fazer o teste terapêutico para alergia à proteína do leite de vaca, ali pelas suas 2 a 4 semanas, como é sugerido. Fizemos 2 a 4 semanas de isenção dessa proteína. Nada mudou nos sintomas da criança. Não melhorou. No teu caso, piorou, né? Piorou. Mas não melhorou. Aí a gente pode pensar, sim, que a criança tenha uma doença do refluxo e que essa doença do refluxo não é causada por uma alergia à proteína do leite de vaca. Sim. A gente vai tratar essa criança. Esse tratamento, ele vai ser feito por 4 a 8 semanas. Esse tratamento por 4 a 8 semanas, quando a gente pega o documento da Sociedade Brasileira de Pediatria, ele fala antiácidos, né? Isso. Só que... No algoritmo ele fala antiácido. Pois é, ele não diz, ele não mata a Mas cobra, no né? texto, aí ele faz o que a gente faz na nossa prática clínica, que é o velho e bom IBP. Pois é. A gente faz, pode ser o omeprazol, pode ser o esomeprazol, as outras medicações, pantoprazol, enfim. Na prática, a gente vê que na pediatria a apresentação do omeprazol e a apresentação do esomeprazol são as mais fáceis de manejar a dosezinha bem pequenininha para essas crianças, né? De diluir o comprimido e tudo mais. E, Amandinha, uma coisa que você falou, o tempo de prescrição, né? Porque, assim, ok, começou, teve boa resposta, que lindo, era doença do refluxo, melhorou que só. Tá bom. Prescreveu, também saiba suspender. Porque, assim, às vezes deixa ad eterno, né? Tá lá o menino tomando há não sei quanto tempo. Também não pode, né? Eu costumava dizer nas minhas visitas clínicas na enfermaria que médico bom não é o médico que prescreve a medicação certa. Médico bom é o médico que suspende a medicação na hora certa. Sim. Porque a gente precisa usar medicações para uma finalidade. E quando aquilo ali está só por comodidade de prescrição, Sim. ou por hábito,
porque a caneta escorrega frouxa naquela prescrição, a gente Isso. precisa rever isso. Isso. Então, quando chega um paciente que já fez as 4 semanas, vamos agora fazer o que é que diz o protocolo. Eu preciso reavaliar essa criança sem medicação. Sim. Eu não vou deixar ele com IBP a vida toda. Eu estou acabando com a microbiota dele. Exatamente. O estômago da gente é para ser ácido por algum motivo. Exato. Então, Me eu preocupo preciso com isso. rever esse caminho. Eu preciso suspender essa medicação. Ah, mas suspendeu, voltou esse sintoma. Mas sim, aí agora eu vou fazer o caminho de investigar outras causas. O que eu não posso já ficou tão bem, tá ótimo, não chora mais. Não, gente, a gente precisa suspender. A gente precisa encontrar qual é a doença que essa criança tem e Isso. tratar a causa real dessa criança. E não Isso. deixar de eterno. Então, 4 a 8 semanas, sugiro que prefiram sempre menos. Sim. Sempre mais para 4 do que para 8. Sim. E suspender a medicação e seguir o protocolo sugerido. Perfeito. Olha, vê só que interessante. Vou ler aqui o que é que tem escrito no documento da SBP para ficar bem claro para vocês. Lactentes normais com sintomas de refluxo devem ser tratados inicialmente com medidas conservadoras e avaliados para alergia à proteína do leite de vaca. Resumindo o que a Amandinha falou. A maioria desses lactentes melhora com o tempo e não apresenta doença induzida pelo ácido. O uso de espessante para criança com fórmula tem se mostrado eficaz em muitos desses pacientes. Então, isso aí é o de praxe. E a história de fazer o teste terapêutico com IBP, no caso, se não melhorar. Então, aquilo que eu falei, no algoritmo, eles não trazem IBP, né? Mas no texto, ele diz, o uso de IBP deve ser reservado para lactentes com doença induzida pelo ácido, documentada, esofagite erosiva, que esses são a menor parte dos casos, porque a gente não faz endoscopia para todo mundo. Mas aí ele diz, sem doença comprovada, vamos colocar na balança, certo? No consenso de 2023, o teste terapêutico pode ser realizado por curtos espaços de tempo, máximo de 8 semanas. Então Essa é a nossa prática, né? E a nossa prática, tanto no SUS, que a gente trabalha em enfermaria de alto risco, Sim. né? Quanto no nosso consultório privado. A gente, antes de começar aqui, a gente estava debatendo. Sim. Quantos pacientes você lembra? A gente, nem eu nem Tassi, conseguimos passar nos dedos de uma mão. Não, exatamente. De pacientes que nós temos no nosso ambiente de cuidado que usam inibidor de bomba de prótons. Exato. E eu disse pra Amandinha, e não é que é porque a gente passa pra gastro, encaminha pro gastro, porque a gente faz consultório privado, tem essa facilidade. Vou encaminhar pro gastro pra prescrever. Não. É porque realmente a maior parte a gente manejou sem IBP. Exato. E né? Provavelmente o que manejou com IBP é possível que em algum momento vai ter que ir pro especialista. Sim, Né? E exatamente. Enfim, não esse caso aí, o do menino que talvez só controlando o sobrepeso já resolva. Exatamente. Mas, em outros casos, é muito provável que precise. Então, em relação a tudo isso que a gente falou, a gente precisa fechar concluindo que, primeira coisa, diferenciar regurgitação de refluxo fisiológico, de doença do refluxo e de vômitos. Depois que a gente diferencia na nossa cabeça, a gente sabe o que é cada coisa dessa, a gente vai ter a apresentação clínica do nosso doente e a gente vai conseguir pensar num diagnóstico. Pensando num diagnóstico, orientar essa família. Se são vômitos, patologia. Vou investigar patologia. Isso. Se é uma regurgitação, mas é um regurgitador feliz, aquele lactentezinho que tá feliz, que tá ganhando peso, que tá brincando, que regurgita e passa por cima do vômito engateando. Aí esse aí você pede pra mãe comprar mais fraldinhas de boca. É um problema de lavanderia, eu digo. E aí... Esse não é um problema médico. Esse é um problema de lavanderia. Compra mais fraldinhas. Sabão de coco, paninho e resolve. O irmão da minha afilhada, ele era um regurgitador feliz. E aí, ele é gêmeo, né? Eu sou madrinha da menina e tenho o menino. E aí, a mãe brincava, dizia, ele pega todas as fraldinhas dela e eu tive que mandar fazer mais. Porque é 20 fraldas por dia de pano, o tanto que ele golfa. Eu digo, amiga, ele é um regurgitador feliz. Eu não posso fazer nada, esperar. Melhorou consideravelmente quando a gente começou a comida, né? Esperado. Se a gente pega uma pessoa, uma criança de 7, 8, 12 anos, que a comida está voltando para a boca, a gente tem um contexto patológico que a gente vai ter que ser investigado.
Então, a faixa etária também entra aí. Também entra na nesse hora da gente diagnóstico. avaliar a criança. Sim. E Então, aí, por isso que regurgitador existem... é lavanderia, certo? Diga mais, continue. Vômito sempre doença. Sempre doença. Regurgitador é lavanderia. Perfeito. Doença do refluxo esofágico, gastroesofágico, é porque vai ter sintomas que atrapalham a vida dessa criança. Perfeito. Seja um bebê ou seja um adulto. Que pode ser tratado com medida conservadora, não farmacológica, a maior parte dos casos, inclusive entrando aí a fórmula espessada para os bebês que não são amamentados, que usam fórmula, ou tratamento farmacológico na menor parte dos casos. Isso. E aí, a gente vai ter um fluxograma completo, chegamos a um tratamento e vamos avaliar se melhora ou se piora. Se melhorou, provavelmente a gente vai conseguir suspender essa medicação. Exato. Se piorou, vai para o especialista. E se quando a gente suspender, houver um novo início de sintomas, a gente vai precisar do acompanhamento conjunto com o especialista para ver se identifica algo a mais no processo ou se realmente é uma doença do refluxo que vai precisar ser acompanhada. Perfeito. Né? Gostei muito do seu fluxograma, Amandinha. Ficou melhor do que o da SPP. Ei, Amandinha, que é isso? Não cutuca, Amandinha. Não, nós somos amigos. Inclusive, vamos fazer esse fluxograma e colocar lá no Instagram. Lá no Instagram, eu acho que vai ficar bom. Eu gostei principalmente da parte do regurgitador feliz de lavanderia. Acho que é legal, gostei. Comentem aí, pessoal, no YouTube, o que é que vocês acham. Como é a prática clínica de vocês? Prescrevem muito IBP? Depois desse podcast, eu espero que não, né, Amandinha? E, por favor, coloquem as dúvidas, tanto lá no Instagram, quanto aqui embaixo no YouTube, nas perguntas. Não deixem de curtir esse vídeo para que o YouTube lembre de compartilhar para outras pessoas, né? E se inscrever no canal, né? E se inscrever no canal, verdade. É o Felipe que fala isso, a gente esqueceu hoje, né? Exatamente. Então, façam isso, sigam a gente no Instagram, sigam a gente no YouTube, escutem os podcasts pelo Spotify e por outros canais de podcast. Nos vemos no próximo episódio. Claro. E contamos com a audiência e a colaboração de todos vocês. Isso, manda pra gente o que é que vocês querem ver aqui, a gente comentando e falando um pouquinho do que é que a gente faz no dia a dia. Massa. Um beijo, Tchau, pessoal.